Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento eu gostaria de estar deixando uma palavra de reflexão para os vossos corações. Mas antes dessa palavra eu gostaria de estar trazendo uma história, né? Uma história que um certo pastor ele contou. E certa feita ele estava na igreja ministrando e no final do culto um homem chegou nele. E este homem só tinha a metade do corpo, ele não tinha as pernas. E ele chegou no pastor e falou: pastor, será que o Senhor Jesus me aceita pela metade? Aceita um homem pela metade? E aquele pastor olhou para ele e falou: é melhor um homem pela metade que se entrega por completo do que um homem completo que se entrega pela metade. O que eu tiro, qual a reflexão que dá para tirar nessa história? É que muitas das vezes as pessoas entregam a vida para Cristo pela metade. Jesus ele é bem claro quando ele diz na sua palavra: olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz dia por dia e segue. Mas antes ele começa dizendo: olha, se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, salvará, ou a salvará, ou salvar-se-á. Então, que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Porque Jesus ele faz ele dá essa ênfase aqui, porque a alma ela é preciosa. A palavra diz em 1 João que o mundo é passageiro, tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E às vezes nós queremos entregar a nossa vida para Cristo pela metade. E sendo que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos dando o controle de toda a nossa vida a Ele. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa boca já não é mais a nossa boca. Os nossos olhos já não é mais os nossos olhos. O nosso ouvido já não é mais o nosso ouvido. As nossas mãos, os nossos pés, a nossa vida já não é mais a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Cristo e tudo é dele. Tudo se torna dele. E quando nós entregamos a vida a Cristo e ainda continuamos falando as mesmas coisas que falávamos antes de Cristo, ou ouvimos as mesmas músicas, ou piadas, ou coisas que ainda que antes ouvíamos e não tivemos uma mudança total, ainda não tivemos uma conversão total, uma transformação total dos nossos lábios, da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso ouvido, a nossa vida não é de Cristo. Não tem como seguir Cristo pela metade. Ele diz na sua palavra: até quando cocheais em dois pensamentos? Até quando sentará na mesa do Senhor e na mesa de Belial? Até quando vai continuar seguindo Cristo e o diabo ao mesmo tempo? Muitas pessoas estão seguindo Cristo iludidamente, enganosamente, enganando a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, é bem claro, quando diz: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Muitos querem seguir a Cristo do seu próprio jeito. Mas só que seguir a Cristo é dizer não a si mesmo. Ele diz: se alguém, quando ele começa dizendo se, ele não está dizendo você é obrigado, você é forçado, você não tem escolha. Não, ele está dizendo se tem escolha de seguir ou não seguir. Ele diz: se alguém quiser vir, não é obrigado, não é forçado, mas se você quer vir, não é do teu jeito, não é como você quer, não é como você pensa, não é como você acha. Tem limites, tem regras, tem leis a ser cumprida. Então não é do teu jeito. Se você quer seguir Deus do teu jeito, você não está seguindo Deus, você está seguindo a si mesmo. Porque seguir Deus, seguir Jesus, é abrir mão da sua vontade. É dizer não a si mesmo todo dia, toda manhã. É não falar mais o que pensa, o que quer.
A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação e dar graça aos que ouvem. Se você diz que segue a Cristo, continua falando as mesmas coisas, palavrões, piadas, falando mentira, falando palavras que não edificam, falando mal do próximo, mal das pessoas, mal do irmão, você não é de Deus. Desculpa essa palavra, essa franqueza, mas não é. Ser de Deus é abrir mão de si mesmo, é ser totalmente dele, é se entregar completamente, é dizer: Deus, a minha boca já não é mais minha, como o hino do Silvan Santos: minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor, eu as entrego. Então a nossa vida já não é mais nossa. Paulo, ele diz: eu já não tenho mais a minha vida por preciosa. Paulo, ele também diz na sua palavra: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Romanos 6, Paulo, ele faz uma pergunta retórica dizendo: olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, leiam a Bíblia. Irmãos, obedeçam a palavra. Olhe para as Escrituras, não queira seguir Deus do seu jeito, do seu pensamento. Em Provérbios diz: não sede sábio em vós mesmo, não te apoieis no teu próprio entendimento, ou seja, na tua própria mente ou na tua própria linha de pensamento. Não queira seguir Deus do teu jeito, você vai bater na porta do céu e ela não vai se abrir. Quer ser salvo, quer servir a Cristo? Seja servo. Esteja disposto a renunciar a si mesmo. Esteja disposto a renunciar tudo por amor a Cristo. Se você não estiver disposto a renunciar tudo por amor a Cristo, você não está servindo Cristo. Você não ama Cristo. Você não agrada a Cristo. Você não quer Cristo. Você só quer Cristo quando lhe convém. Só quer Cristo quando precisa de Cristo. Cristo não é um amuleto. Cristo não é um Papai Noel. Cristo não é um gênio da lâmpada que você vem e esfrega a lâmpada quando precisa e faz seus pedidos. Não. Cristo, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele merece a nossa reverência, ele merece ser honrado, ele merece a nossa renúncia, ele merece o nosso todo. Cristo não se entregou pela metade na cruz para você se entregar pela metade, continuar servindo o mundo e a Cristo ao mesmo tempo. Jesus não te chamou para isso, para imundícia. Jesus não te chamou para viver na mentira. Jesus não te chamou para você continuar ouvindo músicas profanas, música mundana. Se você tem essa linha de pensamento, é porque a sua vida ainda não está totalmente transformada. Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o teu corpo, ou seja, ofereça ou entrega, dei a Cristo o teu corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eles ofereciam o cordeiro lá na época do Antigo Testamento, o cordeiro não tinha escolha. Ele amarrava o cordeiro não fazia o que queria, o cordeiro era um amarrado, o cordeiro era entregue. Quando colocava o cordeiro em cima do altar, aleluia, eles não pegavam o cordeiro para trás, eles entregavam, ali eles sacrificavam o cordeiro, ia embora, o cordeiro ficava lá, era para Cristo. Assim a nossa vida, quando ele está dizendo: apresenteis o teu corpo em sacrifício, sacrifício é oferta, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua oferta, o seu sacrifício, a sua vida, o seu culto, a sua adoração, o seu serviço, a sua vida, se não for agradável a Cristo, não serve. Não é do jeito que você quer, meu irmão. Não é do jeito que você quer, minha irmã. Para de hipocrisia, para de querer servir Deus do seu jeito. Sirva a Deus com sinceridade, abra mão de si mesmo, abra mão do mundo, abra mão das paixões infames, abra mão dos prazeres do mundo por amor a Cristo. Para que naquele dia você não possa dizer: Senhor, mas eu cantei, profetizei, preguei. Ele vai falar abertamente: eu nunca te conheci.
nunca te vi. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então, irmãos, seja sincero, sirva a Deus com sinceridade, leiam a Bíblia. Olha para as Escrituras, ela tem um caminho. Não quer servir Deus do seu jeito, quer servir a Deus, mas não lê a Bíblia. Quer servir a Deus, mas não conhece a Bíblia. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não tem como você falar, ler o Salmo 91 e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Salmo 91 dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque o Salmo 91 começa dizendo aquele, apontando para uma pessoa que é serva, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, achará alimento para a vossa alma. E o Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas primeiro, para ele ser o seu pastor, você tem que ser ovelha. Você tem que ser servo. Não sai ditando as coisas sem saber o significado. Ah, eu sou servo, eu amo Deus. Ele diz: muitos dizem que me amam, mas me nega com as obras. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. São palavras do Senhor. Eu não falo isso de mim mesmo, eu falo da Bíblia. É o que está escrito. Vai para as Escrituras e sirva a Deus com sinceridade. Para de ouvir homens, para de ouvir pregações de internet, de autoajuda. Não, meus irmãos, Deus tem o melhor para a sua vida, mas para isso você tem que abrir mão de si mesmo, viver uma vida de renúncia, viver uma vida com sinceridade, viver uma vida íntegra e reta para com Deus, para que Ele possa fazer grandes coisas na sua vida. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz no verso 2: e não vos amoldeis a este mundo. Ou seja, não siga o padrão do mundo, não seja conforme o mundo, mas tenha uma mente transformada pela palavra, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus diz para Nicodemos, que era teólogo, que era doutor da lei, que era conhecedor da lei, ele diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos pergunta para Cristo, ele era conhecedor, ele era estudioso, ele era professor, ele era doutor, e ele pergunta para Cristo: como posso nascer de novo sendo velho? Jesus falou: é necessário nascer da palavra e do Espírito. Você que não nasceu da palavra, você não teve um novo nascimento, não tem como você viver uma vida de santidade sem as Escrituras. Se você não lê Bíblia, aleluias, você não sabe servir Cristo, porque o caminho é a palavra. O segredo está na Bíblia, está nas Escrituras. Se você não tira tempo para ler a Bíblia, você não é um cristão genuíno. Você está, aleluia, servindo a Deus em vão. Porque a palavra, Jesus diz na sua palavra: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Ele diz na sua palavra: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça sem conhecimento é fanatismo. E o conhecimento sem a graça é formalismo. Então tem que ter os dois: conhecimento e graça, fogo e palavra. Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer da palavra e do Espírito. Paulo diz em Romanos 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é o Senhor? É a palavra. Quem é o poder? É o Espírito Santo. Ele está dizendo: fortalecei-vos na palavra e no Espírito Santo. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se você não tiver conhecimento das Escrituras, como você vai saber que é o diabo?
Como você vai conhecer as artimanhas de Satanás, sendo que é a própria palavra que abre a nossa mente, o nosso entendimento. O salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que nos clareia, é ela que nos mostra a direção, é ela que ilumina os nossos passos para não cairmos em tentação. Não tem como servir a Deus sem escritura, não tem como servir a Deus sem ler Bíblia. Cristão que não tira tempo para ler Bíblia, ele está sendo alvo fácil para o diabo. Se você não lê Bíblia, você não incomoda o Satanás. Se você não lê Bíblia, você não incomoda o diabo. Por quê? Porque você pode muito bem estar servindo a Deus do jeito que Ele quer. Tem quantas pessoas, irmãos, estão enganados. O espírito do anticristo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, se não me falha a memória, diz que o espírito do anticristo opera. Ele faz milagres, ele faz sinais e prodígios de mentira. A Bíblia diz: não te maravilheis que o próprio diabo tem poder de se transfigurar em anjo de luz. O diabo, ele seduziu Eva e Adão naquela época no Jardim do Éden. Se você não tiver conhecimento das Escrituras, você está servindo a Deus de qualquer maneira, ou às vezes está achando que está servindo a Deus, mas está com os ensinamentos de Satanás cravados na mente e no coração. O diabo veio com as Escrituras em Jesus: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus olha para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aprenda com Cristo, não queira aprender com homens, não queira aprender com pessoas, porque o homem falha, o homem decepciona, o homem às vezes pode estar te ensinando um ensinamento maldito, mas as Escrituras, ela não falha. Jesus não falha. Olhe para Cristo. Não estou dizendo que todos são assim, mas tenha cuidado. A Bíblia diz: tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes manifeste o filho da perdição. O diabo está às portas, o reino do céu está às portas. O diabo está aí enganando, ceifando. E muitos estão achando que evangelho é moda. Evangelho é moda. Não é moda não, irmãos, é estilo de vida. Evangelho é vida. Não queira seguir porque o fulano está seguindo, Beltrano está seguindo. Não, siga para ser salvo. Siga para ser santo. Jesus diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Santo no falar, no agir, no pensar, no vestir, no caminhar. Se a sua palavra não é santa, você não está agradando a Deus. Se a sua mente não é santa, você não está agradando a Deus. Se as suas vestes não são santas, você não está agradando a Deus. Se o que você ouve não é santo, você não está servindo a Deus. Se o que você fala, pensa, age, faz, o ambiente que você está não é santo, você não está agradando a Deus. Mas é porque não tem desculpa, irmão. Vai para as Escrituras, vai para a Bíblia tem o caminho. Para de querer seguir do seu jeito e arrumar desculpa para tudo. Mas é porque é isso e aquilo. Não, meus irmãos, para com isso. É assim sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. É crente ou não é crente, é tudo ou nada. É servo ou não é servo. Não tem como servir Deus e o mundo ao mesmo tempo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então é melhor você ser um homem pela metade, que se entrega por completo, do que um homem completo que se entrega pela metade. Por isso que Jesus diz: se o teu olho esquerdo te escandalizar, arranca-o. Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Se a tua mão te escandaliza, corta-o. Porque é melhor entrar sem uma mão, no céu, do que ir com as duas mãos para o inferno. A palavra de Deus, ela não faz curva. Ela é real e ela é certa. E ela nos ensina o caminho. Por que muitos vão para o inferno? Não é o diabo que leva, é as nossas escolhas e decisões. Amém? Jesus deixou a palavra dizendo: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta larga. Mas ele diz: poucos são os que entram pela porta estreita. Por isso que ele diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Que Deus abençoe a todos.
Que a paz de Cristo esteja no teu coração. Que esta reflexão possa estar esclarecendo muitas coisas na sua mente. Se for para seguir a Deus, siga completamente. Amém? A paz do Senhor.